Olá, amigos amantes do futebol. Infelizmente, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus não para de aumentar dia após dia. Esse drama vivido pela nossa sociedade se reflete também no mundo da bola, visto que diversas ligas do futebol mundial estão paralisadas no momento e sem as mínimas condições de serem finalizadas. Bom, eu gostaria muito de estar aqui falando sobre algo relevante que ocorreu dentro dos gramados aí no último final de semana, de alguma partida em especial, algum time que se destacou. No entanto, isso não será possível, né, já que o futebol encontra-se paralisado no momento, assim como o mundo, né? O mundo parou diante do coronavírus, aí, esse vírus que vem assombrando a nossa sociedade, deixando milhares de vítimas ao redor do mundo. Para se ter uma ideia, desde o início da gravação desse vídeo, mais de 5.000 pessoas já haviam morrido em decorrência da contaminação do coronavírus. São milhares de pessoas infectadas aí no momento, então é um assunto muito triste. Basta a gente ligar a televisão, ligar o rádio, acessar a internet, né, através dos sites, das redes sociais. A gente acompanha aí as notícias chegando minuto a minuto, dando conta das vítimas que não param de crescer aí ao redor do mundo, pessoas, cada dia mais pessoas contaminadas. Logo, é muito triste tudo isso que vem acontecendo e também muito preocupante, né? Já que a gente sabe muito bem que esse vírus nasceu na China, ele aos poucos vai se propagando pelos países, se espalhando aí mundo afora. Atualmente, a China, o Irã e a Itália são os países com o maior número de pessoas infectadas. No entanto, a Europa tornou-se aí o novo epicentro dessa pandemia de coronavírus. Então, o continente europeu está sendo totalmente afetado. Não à toa, as principais ligas do futebol europeu estão paralisadas no momento. Não somente as principais, como todas as demais ligas também estão paralisadas. Por exemplo, o futebol escocês, a Liga Escocesa de Futebol, teria o Old Firm nesse final de semana, tradicional clássico entre Celtic e Rangers. Ele não foi realizado justamente por conta do coronavírus, né? Uma situação que vem assolando também o mundo do esporte. Para se ter uma ideia, a NBA foi paralisada, né? A Liga de Basquete Norte-Americana, a principal liga de basquete do mundo, foi paralisada, já que um jogador do Utah Jazz também foi diagnosticado com coronavírus. A Fórmula 1 também acabou sendo afetada, já que o GP da Austrália foi cancelado, e o mesmo ocorrerá com os GPs seguintes, aí, o segundo e terceiro grande prêmio do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o GP do Bahrein e do Vietnã, também serão cancelados. A NHL também, a Liga de Hóquei norte-americana, também foi suspensa. Enfim, são diversas modalidades esportivas afetadas. Não teremos mais a Maratona de Boston, a Maratona de Londres, que tão populares aí no mundo das maratonas, não serão mais realizados. O ATP Tour de Miami, de tênis, também não será mais realizado. Dessa maneira, fica mais do que evidente que o coronavírus afetou por completo o mundo dos esportes. No futebol não seria diferente, até porque alguns casos já foram diagnosticados no futebol, né? O Daniele Rugani, zagueiro da Juventus, foi o primeiro jogador do futebol mundial a ser diagnosticado com o coronavírus. Posteriormente, outros casos começaram a surgir, como são 5 jogadores da Sampdoria já diagnosticados, juntamente com o médico do clube. Depois a Fiorentina também acabou noticiando que tem jogadores que já testaram positivo. O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, também acabou sendo diagnosticado. Portanto, diante de todo esse cenário, era mais do que claro que a medida mais prudente a ser tomada era realmente paralisar todas essas ligas para evitar que jogadores e público mesmo, os torcedores, se contaminem, até mesmo pessoas que trabalham com futebol, da imprensa, comissão técnica, todo o ambiente que serve o futebol poderia ser afetado por conta do coronavírus. É óbvio que algumas dessas ligas aí espalhadas pelo mundo não paralisaram, né? Como foi o caso da Turquia, que teve a sua rodada normalmente realizada no último final de semana, inclusive com o clássico entre Galatasaray e Besiktas sendo realizado. No entanto, toda a rodada foi disputada com portões fechados, sem a presença de público. Mesmo assim, acredito que tenha sido uma atitude bastante imprudente dos organizadores da Liga Turca, já que os jogadores corriam sim um sério risco de contaminação, a imprensa estava presente ali, os próprios jogadores podem passar um para o outro.
Então é muito complicado nesse momento a gente ter a realização de partidas. É claro, é óbvio que no Brasil não seria diferente, né? As autoridades brasileiras aí, os governantes, autorizaram a realização das rodadas dos campeonatos estaduais. É uma pouca vergonha, até mesmo o continente sul-americano parou diante dessa situação. A Argentina não teve jogos sendo realizados, a Colômbia, mas o Brasil vai na contramão de tudo, né? Aqui parece que somos imortais mesmo. O fato tem que chegar, tem que acontecer com milhares de pessoas para que seja tomada alguma atitude. No final das contas, foi realizado no Brasil a rodada dos campeonatos estaduais com algumas peculiaridades, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol, por exemplo, proibiu a entrada de públicos nos jogos realizados na capital paulista. Por exemplo, o clássico entre São Paulo e Santos, disputado no estádio do Morumbi, teve portões fechados. O mesmo ocorreu no duelo entre Corinthians e Ituano. No entanto, as partidas realizadas no interior foram totalmente de portões abertos. Por exemplo, Palmeiras e Inter de Limeira jogaram no estádio Limeirão, em Limeira, com portões abertos. Mais de 13 mil torcedores compareceram ao estádio para acompanhar essa partida. Não dá para entender qual a lógica da Federação Paulista de Futebol, sendo que torcedores se deslocaram da cidade de São Paulo até o interior paulista para assistir essa partida, né? Foram diversos palmeirenses que foram até o estádio acompanhar. Portanto, o risco de contaminação também era enorme, mas as autoridades parecem não ligar para isso. Não ligam, na verdade, né? Através da declaração do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fica muito claro que a preocupação com a saúde dos atletas, de todas as pessoas que estão envolvidas ali no futebol dentro de campo, é a mínima possível. Não existe nenhum tipo de precaução em relação a nenhum desses jogadores, nenhum desses profissionais. Lamentável, mas infelizmente o coronavírus é uma realidade e infelizmente é muito provável que não tenhamos mais a realização das próximas rodadas aí dos campeonatos estaduais. E assim como ocorre na Europa, no mundo, né, o futebol brasileiro também vai ter que parar por conta do coronavírus. Bom, mas diante de todo este conturbado cenário que estamos vivendo aí no mundo da bola, algumas perguntas ficam no ar, né? Por exemplo, qual será o desfecho das principais ligas aí do futebol mundial? Quem serão os campeões dessas ligas? Quais serão os times rebaixados? Quais equipes se classificarão para as competições internacionais na próxima temporada? São perguntas que, obviamente, não têm resposta até o momento, mas os organizadores dessas ligas aí vão se reunir aí durante a semana para definir qual rumo esses campeonatos irão tomar. Por exemplo, a UEFA tem uma reunião marcada já nessa semana para definir o que vai acontecer com a Champions League, com a UEFA Europa League, né, que estão em plena disputa. E estávamos aí nas fases de oitavas de final, tanto da Champions quanto da Europa League. Na verdade, as competições no formato de Copa ficam um pouco mais fácil para os organizadores decidirem o que vai acontecer, já que são competições no mata-mata, não implicam rebaixamento, até mesmo classificações, né, vagas aí para próximas edições de torneios continentais. Como não existe esse tipo de situação dentro desse formato de torneio, fica mais fácil para os organizadores decidirem, por exemplo, cancelar a Champions League, a Europa League, que é diferente nas ligas, né, onde temos times brigando ali por classificações para competições internacionais. Por exemplo, o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid acaba de conseguir uma classificação épica nas oitavas de final da Champions League, derrotou o Liverpool em Anfield, né? Após 44 jogos de vencibilidade dos Reds atuando em seus domínios, o Atlético de Madrid foi lá e ganhou do Liverpool por 3-2 de virada. É um jogo memorável para os colchoneiros. E caso a La Liga fosse encerrada agora, o Atlético de Madrid não disputará a próxima edição da Champions League, já que o Atlético de Madrid encontra-se na 6ª posição do Campeonato Espanhol e só os 4 primeiros se classificam para a Champions League. Caso o Campeonato Espanhol seja encerrado da maneira que está nesse momento, o Barcelona, o Real Madrid, o Sevilla e o Real Sociedad seriam as equipes classificadas aí à Champions League na próxima temporada. O Atlético de Madrid, sexto colocado, estaria fora. Seria realmente muito ruim para todos os colchoneiros. Dessa forma, fica claro que seja lá qual for a decisão que será tomada por esses organizadores, ela será benéfica, favorável a alguns clubes
e enquanto outros ficaram extremamente insatisfeitos, não gostarão dessas decisões, mas infelizmente isso vai acontecer, não tem como agradar a todos. Até por essa razão, acredito que a democracia seja o modelo ideal para que seja definido qual rumo esses campeonatos irão tomar. Através da democracia seria mais justo, quem sabe abrir votações ali para que os clubes votassem em quais opções seriam mais favoráveis a eles, qual a preferência desses clubes, né? Na Premier League, por exemplo, e na Ligue 1, seria o mais correto, o ideal, mesmo como forma de justiça, dar o título para o Liverpool e para o PSG, né? O Liverpool está a 25 pontos à frente do Manchester City, vice-colocado na tabela. Seria uma tremenda injustiça não dar o título para o Liverpool por tudo que os Reds fizeram aí ao longo da temporada. O mesmo podemos dizer do PSG na Ligue 1, que está a 12 pontos à frente do Olympique de Marseille. Já era bastante improvável que o time de Marseille conseguisse alcançar o PSG na tabela da competição. Logo, diante dessas circunstâncias, essas ligas aí poderiam sim premiar essas equipes pela excelente temporada que realizaram. Ao contrário, por exemplo, do campeonato holandês, né, a Eredivisie, onde o Ajax e o AZ Alkmaar lideram a tabela da competição, ambos com 56 pontos ganhos, né? Tanto o Ajax quanto o AZ Alkmaar estão empatados na briga direta pelo título. No campeonato italiano, por exemplo, a Lazio encontra-se na vice-posição da tabela, a apenas um ponto de distância da Juventus. A líder Juventus lidera então o campeonato com um ponto à frente da Lazio. Estão brigando também diretamente pelo título. O mesmo ocorre na Liga Espanhola. O Real Madrid está na segunda posição atrás do Barcelona, mas a apenas 2 pontos de distância do Barça na tabela. O Real Madrid acabou perdendo a liderança depois de tropeçar diante do Betis na rodada passada da La Liga. São competições que estão ali muito acirradas, né? O Campeonato Português ocorre o mesmo. Porto lidera com 1 ponto de vantagem em relação ao Benfica. Qualquer tropeço que o líder desses campeonatos der, o outro vai lá e retoma a ponta do campeonato. Portanto, seria injusto, né, dar o título para um time que está liderando, como é o caso do Ajax, por exemplo, nos critérios de desempate, né? Não seria justo. Os organizadores dessas ligas sim, terão graves problemas para definir aí o que vai acontecer. Na Premier League, já se estuda a possibilidade da realização da liga com 22 clubes na próxima temporada, né? Então, não haveria rebaixamento nessa temporada por tudo o que ocorreu, e as equipes que lideram a Championship League, segunda divisão do campeonato inglês, as equipes de Leeds e West Bromwich subiriam a divisão de elite do futebol inglês, a Premier League. Essas duas equipes disputariam a primeira divisão, que teria dessa forma 22 clubes e não mais 20, como é o modelo atual. No entanto, essa dúvida ainda paira no ar, já que o calendário inglês é muito apertado, né? São muitos jogos e não existem vagas disponíveis para encaixar essas partidas no calendário. Mas por que não? Aí vai uma ideia muito pessoal, né? Minha mesmo. Por que não abrir mão da Copa da Liga inglesa na próxima temporada, né? A não realização da Copa da Liga somente na próxima temporada, né? Se caso a Copa da Liga não fosse realizada, abriria ali uma brecha no calendário para que fossem encaixadas ali 5, 6 datas de partidas, que seria justamente o número suficiente para a realização da Premier League com 22 equipes. Mas é uma opinião minha, né? Na verdade, não existe nenhum rumor em relação a isso. O que temos de concreto mesmo é o enorme prejuízo que o coronavírus já causou, tanto aos clubes quanto aos patrocinadores, né? Aos envolvidos aí no futebol, os patrocinadores que investem pesado ali, despejam altas cifras de dinheiro para exporem as suas marcas. Esses investidores terão um altíssimo prejuízo, isso já é certo. O mesmo ocorrerá com os clubes, né? Principalmente com os clubes de menor expressão, os clubes pequenos que dependem muito das bilheterias, né? A principal fonte de renda desses clubes menores realmente é a bilheteria. E como não haverão mais jogos, não ocorrerá atividade no futebol, não entrará mais esse dinheiro proveniente das bilheterias para esses clubes. Resumindo, os clubes terão de lidar com uma grave situação financeira aí nos próximos meses, tudo em decorrência da proliferação aí do coronavírus. E para finalizar, caso as partidas voltem a ser realizadas nessa temporada aí no futebol europeu, é óbvio que os jogos não retomarão de uma hora para outra, né? Assim, a decisão será tomada
mas os jogadores precisarão se recuperar fisicamente, já que todos encontram-se aí em quarentena, e para readquirir essa forma física leva um certo tempo, de 1 a 2 semanas, portanto será bem embaraçosa a situação daqui para frente. Vamos ver o que vai acontecer, essa semana será crucial aí para definir qual rumo serão tomados aí todos os campeonatos espalhados pelo mundo e também no nosso futebol. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site www.soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, tchau, tchau!